muitos empreendedores digitais, não só do e-commerce, mas, enfim, né, o dropship, empresas de gestão de tráfego, né, marketing digital como um todo, os infoprodutores, agências de marketing, enfim, todos que estavam no digital nos procurando para fazer contabilidade. E nós atentamos para esse mercado, né, Lucas, em relação ao planejamento tributário e ter parceiros que tenham, assim, ferramentas, tecnologia, porque sem tecnologia tu não consegue estar no digital. E quando a gente está no digital, com muitas ferramentas que a gente tem hoje, a gente consegue dados, né? Quando a gente implanta por exemplo, o extrato em tempo real. Poxa, extrato em tempo real? Sim, nós temos informações do seu extrato, né, de todas as contas a pagar, a receber, né, de estoque em tempo real. Aí sim, fica muito mais fácil fazer operacionalmente o planejamento tributário, né? O que nos dá mais credibilidade e tempo para tomar a decisão. E essa análise comparativa entre o básico, simples, do presumido e real, ela acontece porque a gente consegue saber todas as despesas que passam no extrato dele e muitas vezes passam até na pessoa física dele. E a gente vai ter que trabalhar com a educação financeira do empreendedor mesmo. A gente cai nessa veia aí, né? E aí já direcionando um pouco, né, Lucas, essa questão do planejamento tributário, né? Como é que funciona, né, até para o nosso público entender essas fases de diagnóstico, de coleta de dados, de sentar com ele, são várias reuniões, a gente tem que ver, qual é a plataforma que tu usa? Em relação ao planejamento tributário, a gente costuma... que existem dois modelos, né? O planejamento já para cliente, já da carteira, que esse se torna um pouco mais fácil, que a gente já tem todos os dados já ali dentro da contabilidade, como o Cleison comentou, em tempo real, quando a gente tem essa inteligência tributária, enfim, com ferramentas, né, que facilitam muito a captura dos dados, então é tudo muito rápido em tempo real, então a gente tem essa expertise e essa agilidade, né, essa velocidade. Então isso se torna um pouco mais fácil. E tem os casos de clientes que migram, né? Ou que somente às vezes nos contratam somente para um planejamento tributário, também temos esses casos também. Quando é nessa parte, a gente costuma, no mínimo, 3 reuniões com o cliente. No mínimo 3. Uma para captura de dados, realmente, a gente envia uma lista de documentos, né? A gente solicita alguns acessos, como no RP dele, por exemplo, para a gente conseguir fazer download de algum XML para pegar alguns exemplos de notas fiscais, enfim. Então a gente captura de documento, né? Balanço, balancete, DRE, enfim. Tem uma lista extensa assim, de documentos. Então a gente faz o processamento dessas informações quando o cliente nos manda, né? A gente faz todo esse tratamento dos dados, né? E a gente chega num resultado, pré-resultado, né? Então é o momento de uma segunda reunião. Então a gente já faz uma segunda reunião com o cliente e a gente apresenta, né, um pré-resultado, né? Um pré-planejamento. E a gente valida algumas informações com o cliente, porque é muito comum, né, a realidade contábil, né, no papel às vezes não refletir exatamente com a realidade do cliente. E quando não se tem essa inteligência artificial tributária trabalhando no dia a dia, não se consegue ter eficiência nessas informações. Então a gente faz essa pré-validação com o cliente. Às vezes uma despesa pode estar formada lá uma despesa no valor X, mas a realidade do cliente é o dobro, enfim. Então isso tudo impacta muito no planejamento tributário. Então a gente faz essa pré-validação. Então fazendo essa pré-validação, a gente alinha e a gente trata novamente os dados de acordo com as alterações que o cliente nos passa. E daí sim a gente chega num resultado. Então, com esse resultado, a gente apresenta para o cliente, né, a determinado regime de tributação que seria mais benéfico para a empresa dele naquele momento, né? E fora isso, a gente também costuma tratar, que a gente até falou um pouquinho antes ali, sobre as conferências, né, o cadastro mesmo tributário lá dentro do RP do cliente, porque uma vez cadastrado errado dentro do RP, a nota é emitida errada, vai tributar errado e aí não tem o que fazer. É informado para o fisco de forma incorreta, então
já foi, vai pagar mais. Talvez se consiga até uma recuperação tributária depois, enfim, mas a gente sabe, principalmente se tratando de ICMS, de FAO, isso é bem mais complexo, né, de se conseguir. Né? Então a gente já trabalha com essa prevenção. Né? Então a gente já orienta o cliente, já sinaliza para ele onde pode haver erros, né? Se da forma que ele está fazendo, emitindo os documentos fiscais, se os destaques de impostos, né, estão sendo feitos corretos. Então a gente faz uma visão, o planejamento tributário, né, ele não é só definir o regime tributário, ele é uma visão ampla do negócio do cliente. Né? Então é desde a configuração do RP dele, até mesmo o regime tributário da empresa, para quem ele vende, para onde ele vende, né, qual produto que ele vende. Então tudo isso é levado em consideração para a gente poder chegar no resultado melhor possível para o cliente, né? E esse cenário melhor possível é onde ele paga menos imposto, né? Que ele tem uma lucratividade maior, né? E que isso ajude, né? Realmente no alavanque, né? Que ele tenha um crescimento realmente. Então esse é o nosso foco. A gente trabalha realmente focado nisso, né? No crescimento.